Hoje é o dia do vídeo da caveira. Esse vídeo é um vídeo que eu gravo exclusivamente com o objetivo de preparar o homem para a morte. E qual é o objetivo disso? Isso serve para alguma coisa? Eu sei que a maioria das pessoas que eu pude conhecer, que estiveram em estado de quase morte ou estavam perto de falecer, eram pessoas que acessavam muita clareza. O ser humano, se tem uma coisa que faz com que ele realmente processe a realidade com um pouco mais de urgência, é quando ele sabe que vai morrer. As pessoas que sabem que o relógio biológico delas está contando o tempo, que esse tempo está passando, é uma estatística mortal, todos nós um dia nos vamos, essas pessoas acabam se importando com coisas que realmente importam. O ego, a vaidade, as críticas, as discussões desnecessárias acabam passando, né? Existe o nosso estado presente, existe o passado e o futuro. O nosso cérebro está sempre transitando entre essas camadas. Mas quando você consegue ajustar a sua mente para processar mais o presente, deixando só um pouquinho do passado de lado e não ficando muito ansioso com o futuro, ali você tem uma performance mental maior. E hoje eu quero falar sobre críticas. Se você chegou nesse canal em algum momento, muito provavelmente o seu cérebro achou o assunto que eu estou trazendo aqui um pouco estranho logo de início, né? Isso é explicado pelo número de dados que geralmente a gente tem na nossa mente sobre esse assunto. Não é um assunto muito discutido. E o nosso cérebro, como um bom gestor de energia, né, ele quer sempre nos proteger para nos fazer sobreviver. Ele vai nos dizer que esse assunto é besteira, que o que está sendo dito aqui é algo que não bate com a realidade. É a primeira resposta que o nosso cérebro vai nos dar. Ele é um gestor de energia e entre gastar energia pensando, chegando em conclusões complexas, ou pegar a primeira resposta mais simples, rápida e fácil de se pensar e simplesmente usar a boca para falar, o nosso cérebro sempre vai buscar tomar o caminho mais fácil. Essa regra se aplica à maioria das pessoas. A maioria das pessoas não querem pensar. A maioria das pessoas só querem reproduzir o que elas têm na mente. E é o que acontece quando uma pessoa vê um corte do meu canal. Você vai perceber que tem muitos comentários ali que as pessoas citam que esse tipo de assunto é frenologia, ciência nazista e por aí vai. É a resposta mais fácil. É por isso que eu tenho até respostas padrões ali, né? Você vai perceber que quando a pessoa fala desse tipo de coisa, fala de frenologia principalmente, eu já tenho respostas que eu simplesmente copio e colo, porque antes de criar esse canal, no início desse ano, eu já sabia que era um assunto que mexe muito com as pessoas. Se eu estivesse analisando o pé, a mão, qualquer outra parte do corpo, essas coisas são um pouco irrelevantes, né? Mas como eu estou analisando o crânio humano, eu estou mexendo diretamente com o ego das pessoas. Se eu falo que uma pessoa tem mais capacidade física do que outra por certo formato de crânio, por certa distribuição neural, isso quer dizer que algumas pessoas vão gostar e muitas outras não vão gostar, né? Então o cérebro, como um bom gestor de energia, como um protetor natural, ele vai pegar a resposta mais rápida, a que está mais fácil de acessar, vai trazer para essa pessoa como opção, e o ser humano, preguiçoso do jeito que é, ele simplesmente vai escolher a opção mais fácil, vai criticar, né? Então a crítica na nossa mente, ela é a coisa mais fácil de se fazer. Criticar é algo que você simplesmente não precisa construir nada. Você observa, pega as respostas que a sua mente pode te dar e simplesmente solta pela boca, né? Então, quando você vê uma crítica ali no canal, não fique chateado se você gosta do conteúdo. Elas acontecem e elas vão acontecer na maioria das vezes. A maioria das pessoas não querem pensar. Elas simplesmente querem reproduzir o que estão pensando, né? O cérebro, ele pega a resposta mais fácil e dá como opção. A maioria das pessoas não querem gastar energia pensando.
Elas querem pegar a resposta mais fácil e trazer para o mundo, né? O ego humano tem muito disso. Então, por isso que eu tenho ali vários copia e cola para pessoas que chegam criticando. Porque eu sei que elas nem gastaram energia para fazer aquela crítica ali. A crítica sempre é mais fácil do que a conclusão racional. Então, baseado nisso, baseado no fato de que o nosso cérebro ele é um bom gestor de energia e como todo gestor ele quer fazer muito com muito pouco, as críticas são necessárias para levantar perguntas, mas elas não devem ser levadas tão a sério quando o assunto se trata de crânio humano. Eu acho muito necessário a gente analisar primeiro o que está sendo dito, ver se aquilo bate com a realidade, né? No mínimo pegar os dados que eu estou trazendo aqui, testar e ver se faz sentido. Eu sei que a maioria das pessoas não vão querer nem testar, não vão nem se dar ao trabalho de gastar um pouquinho de energia para ir na rua ou para olhar nas pessoas que estão em torno, ver se o que eu estou dizendo sobre o crânio delas faz sentido e testar. Não vão, né? Então, quando chega uma crítica ali no canal, sempre vai ser algo mais instintivo do que racional. São pessoas que, de alguma forma, se sentiram ofendidas ou pessoas que simplesmente têm alguma referência do assunto, elas pegam a resposta que elas já têm, nem pensando, nem se dão ao trabalho de pensar, vão lá e falam. Então, antes de criar esse canal, eu já imaginava que a reação da maioria das pessoas seria assim. É assim com toda grande invenção, com toda grande teoria, né? Pode pegar Einstein, pode pegar Jesus, pode pegar várias pessoas que você vê que elas marcaram a humanidade com algum tipo de descoberta ou filosofia. No início, elas sempre foram muito criticadas, mas depois aquilo acabou virando consenso. Então, para se construir algo novo, exige muita energia. Para criticar algo novo, é muito fácil, né? Então, é disso que eu quero falar hoje, sobre a crítica. A crítica e a preguiça estão intimamente ligadas, né? Geralmente, para você criticar uma coisa, você gasta muito menos energia do que pensar sobre essa coisa, né? É muito interessante. O nosso cérebro ele passa mais tempo excluindo bobagens, deixando de ligar para a maioria das coisas, do que necessariamente pensando, chegando em conclusões racionais sobre elas. Vamos pegar a teoria de Pareto? A maioria das pessoas não querem pensar de forma lógica. A parte do cérebro que mais gasta energia é o pré-frontal. É a parte lógica mesmo, é o que nos separa dos animais, né? Então, aquela ali é a área que mais gasta energia no nosso cérebro. O cérebro é um gestor de energia, então a área que ele menos quer utilizar é a parte lógica. Você percebe que a maioria das pessoas estão mais inclinadas a agir de forma instintiva, de forma bestial, de forma animal, do que necessariamente de forma racional. É por isso que a cultura pop é tão pobre. Por isso que hoje em dia você vê que as músicas, elas não exigem um QI muito alto. Elas não exigem com que você processe de forma muito profunda, né? Eu gosto de falar um pouco do funk, que o funk é uma representação disso. O funk é a coisa mais animalesca que nós temos na cultura pop, né? É fácil você ouvir funk, é fácil aquilo afetar os seus instintos. É fácil você, de forma instintiva, querer se reproduzir do que se relacionar, né? Relacionamentos gastam energia. Simplesmente se relacionar fisicamente ali, se conectar com o corpo, sentir prazer é mais fácil do que ter desconforto construindo um relacionamento. Então a maioria das pessoas hoje agem de forma mais animalesca, principalmente quando algo afeta o ego delas. Então é disso que eu quero falar. Quando chegam críticas aqui no canal, quando alguém vê um pequeno corte e digita ali, isso é frenologia, isso é pseudociência, isso é ciência nazi, né? Geralmente essa pessoa não parou muito para pensar. Ela não quer se dar o trabalho de assistir vídeos muito longos, né? Elas não querem processar, não querem conclusões racionais. Elas simplesmente querem o estudo pronto. Elas querem uma resposta rápida, algo que as permita
pensar rapidamente sem gastar tanta energia. Tudo se trata de gasto de energia, tá? Se você virar para a maioria das pessoas hoje e perguntar o que você prefere, gastar anos da sua vida construindo algo novo para conseguir recurso ou receber o máximo de recurso em suas mãos com o mínimo de esforço, a maioria das pessoas estão inclinadas a trabalhar menos e receber muito, né? Se a gente pegar a geração aí que a gente está vivendo, a maioria dos jovens não querem trabalhar, a maioria dos jovens só querem receber na mão, a maioria das pessoas só querem auxílio do governo, a maioria das pessoas não querem gastar muito tempo construindo algo de valor, elas querem receber valor, né? Então, quando você vê aí no canal alguém criticando o assunto, alguém chegando e falando alguma coisa relacionada a que isso daqui é isso, simplesmente assistem um corte, fazem uma afirmação ali dentro daquele pequeno corte, menos de 1 minuto, compreenda que aquela pessoa buscou o caminho mais fácil, o processamento rápido, economia de energia. Não é culpa da pessoa, é a qualidade cerebral que ela tem. De forma instintiva, o ser humano busca a resposta mais rápida. As pessoas que conhecem frenologia vão associar rapidamente o meu assunto à frenologia, justamente porque elas não precisaram pensar muito. Aquela resposta já está ali, o cérebro trouxe e elas simplesmente só têm que escolher, né? Agora, quando você tem que parar para analisar o meu conteúdo, entender os padrões, ir para campo, pegar pelo menos 10 pessoas, analisar essas pessoas baseado no que eu falei aqui, para chegar em suas próprias conclusões, isso sim gasta um pouco mais de energia, né? Então, o cérebro humano, ele funciona exatamente assim. O objetivo do nosso cérebro é gerenciar energia. A área mais cara do nosso cérebro, a que gasta mais energia, é o nosso pré-frontal, é o que nos separa dos animais, é o que nos permite não agir de forma instintiva. E a grande pergunta que eu faço para você é: a maioria das pessoas querem pensar ou querem sentir? Sentir é de graça, pensar custa caro, né? E a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das respostas que o seu cérebro traz para você está intimamente ligado ao volume de dados que você instalou ali. Estudar gasta energia. Sentir não gasta quase nada de energia. É só impulso elétrico. É por isso que você vê também que a nossa geração de hoje ela corre mais atrás do prazer do que simplesmente gerenciar a dor. Gerenciar a dor, gerenciar o desconforto é algo que custa muito caro. Exige esforço, exige tempo, foco, disciplina, né? Agora, os sentimentos, eles já estão lá, eles já são pré-definidos. É como câmera manual e câmera automática. A qualidade de uma câmera automática é diferente da qualidade de uma câmera manual. Quando você pega uma câmera de fotógrafo, por exemplo, muito profissional, e você tem que gerenciar ali todas as ferramentas manuais, né? Fazer cálculo, chegar em conclusões sobre a exposição, velocidade, tipo de lente, você está gastando mais energia para pensar. Quando você pega uma câmera automática, você simplesmente só tem que clicar. O que é mais fácil? Gerenciar uma câmera automática ou uma câmera manual? O que é mais fácil? Usar seu cérebro para pensar ou simplesmente sentir e agir em cima desse sentimento, né? Então, é disso que eu quero falar. A maioria das pessoas hoje vivem no modo automático. O natural do ser humano é você ser um indivíduo por trás de um cérebro que controla um corpo, né? Só que o padrão hoje em dia virou você ser um indivíduo que depende do que o seu cérebro diz que é bom ou ruim, né? Para simplesmente agir com o seu corpo. Aí entra a busca incessante pelo prazer, aí entra a busca incessante pelo ego, né? Tô com a garganta um pouco ruim hoje, então talvez eu tussa um pouco aqui. Mas quando uma pessoa ela precisa pensar sobre esse assunto que eu estou trazendo,
o cérebro dela já antecipa muito da energia que ela tem que gastar. Quando a gente não tem muitas respostas, quando a gente não consegue raciocinar sobre uma coisa, nosso cérebro já vai lá rapidamente, pega o que ele tem de informação sobre aquilo, traz para o nosso pré-frontal e dá aquilo para a gente como opção de escolha. Ele traz isso numa linguagem que a gente chama de sentimentos, tá? Quando a gente sente alguma coisa, é como se o nosso cérebro estivesse falando com a gente. Quando você sente dor, a dor, ela só é impulso elétrico, ela só é aviso, né? A dor não é você. O que você está sentindo não é você, né? O que você está recebendo de opções de resposta para sua mente, aquilo ali não é você, aquilo é seu cérebro trabalhando para você. Imagina se você tivesse que gerenciar seu fluxo sanguíneo, crescimento de pelos, piscar dos olhos, crescimento dos músculos, a água do corpo, toda a eletricidade que passa por você. Imagina se você tivesse que fazer a gestão disso. Seria extremamente estressante, correto? Então, nosso cérebro gerencia nosso corpo, nosso cérebro gerencia a qualidade de pensamentos que chegam até nós. É por isso que uma pessoa, quando ela estuda muito, ela acaba tendo mais respostas. Mas não necessariamente porque uma pessoa estudou muito que ela vai saber usar essas respostas de forma sábia. Uma coisa é seu cérebro te trazer informação, outra coisa é seu cérebro te trazer conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria para usar esses conhecimentos, né? Então, quando você vê uma pessoa chegando, criticando o assunto ali, da forma mais rasa possível, dando a resposta mais rápida que o cérebro dela pode trazer, não fique chateado. Isso é o natural de acontecer. Isso é o que a maioria vai fazer. Agora, a minoria, se você é uma pessoa que segue os vídeos da Caveira aqui, por exemplo, se você assiste os meus conteúdos ali, no mínimo, você está gastando energia para tentar compreender o que eu estou dizendo. Olha que interessante. Então essa é a grande diferença entre pessoas inteligentes e pessoas instintivas, pessoas que simplesmente reagem ao mundo, né? Elas acabam ficando dependentes do próprio sistema delas. E por consequência, por não controlarem sua geografia interna, elas acabam também ficando dependentes de sistemas externos, né? Acabam realmente dependendo do auxílio, né? Dependendo de regras, de leis, de coisas que as regem. As pessoas mais livres que existem são as pessoas que conseguem processar a realidade. Mesmo sem ter muitos dados, mesmo sem serem muito aprofundadas em um assunto, são pessoas que conseguem processar a verdade. Mesmo que elas não entendam de forma profunda alguma coisa, elas no mínimo se dão ao luxo de pensar, né? Então, a nossa geração de hoje busca ao máximo fugir de pensar, fugir de processar, né? Então, críticas são a coisa mais fácil que o seu cérebro vai te permitir fazer. Sentir é a coisa mais fácil que o seu cérebro vai te permitir fazer. É de graça, né? Não exige tanto preço. Agora, pensar, chegar em conclusões mais lógicas é muito caro. Então esse foi o vídeo da Caveira de hoje, ele foi um pouquinho mais curto, mas só para você compreender que esse assunto, inicialmente, o assunto de análise craniana, que é algo que eu venho desenvolvendo há quase 2 décadas, é algo que para a maioria das pessoas é fácil elas chegarem e criticar. Isso é natural. A massa, o que todo mundo faz, não tem uma qualidade muito boa. Agora, o que poucos fazem, geralmente tem uma qualidade diferenciada, né? Você nunca vai ver mais ouro do que pedra marroada. Você nunca vai ver mais diamante do que qualquer outro tipo de metal mais raro. Do que qualquer outro tipo de coisa muito acessível, né? O que é mais fácil de você encontrar? Diamantes ou grãos de areia? Né? Então, perceba a qualidade cerebral das pessoas nos tempos de hoje. Como é muito mais fácil para elas exporem sua opinião,
criticarem uma coisa do que simplesmente gastar algum tempo pensando sobre aquilo. Olha o tempo que pensadores levaram para chegar sobre certas conclusões sobre a vida, né? E olha o tempo que as pessoas hoje levam para expor sua opinião. O que você acha que é mais fácil? Ir para um ambiente onde todo mundo está estudando a mesma coisa e são coisas que outras pessoas já descobriram no passado, ou você construir suas ideias e suas conclusões próprias? O que você acha que é mais caro dentro do seu cérebro, né? Então, uma recomendação que eu deixo nesse vídeo: não tome o caminho mais fácil. Escolha o mínimo de conclusões possível com uma qualidade muito alta. Se você ficar inserindo muitas ideias de muitas pessoas dentro da sua cabeça, o seu cérebro vai chegar num ponto onde ele vai ter opções demais para escolher. E não se trata da quantidade de opções, não se trata da quantidade de informação ou conhecimento que você tem. Se trata da sabedoria para conseguir gerenciar isso. Eu já conheci pessoas muito simples, porém muito sábias, né? Pessoas que conseguem, no mínimo, processar a realidade. Elas conseguem, mesmo sem entender de um assunto, trocar uma ideia contigo, aprendendo muito. Eu já vi idosos, senhores de idade, que têm a capacidade de aprender. Isso é que é interessante no ser humano. Quando o ego está muito grande, quando a gente acha que sabe muitas coisas, geralmente o nosso ego nos bloqueia um pouco da clareza, do conhecimento real. Agora, quando a gente vive num estado mais presente, sem se preocupar tanto com o passado, sem ficar muito ansioso com o futuro, sem ter um volume muito elevado de opções para processar, a gente acaba nos limitando ao que é diamante, né? Volto a dizer, o que é mais fácil de você encontrar por aí? Diamantes ou grãos de areia? Se você for no litoral ali, o que mais você vai achar é grão de areia, né? Mas dificilmente você vai numa praia e encontra um diamante. Da mesma forma, é mais fácil uma pessoa chegar no conteúdo do canal, pôr uma crítica nos comentários, do que necessariamente parar para pensar sobre isso. Assistir alguns vídeos, pegar a informação que eu estou trazendo ali e transformar em conhecimento, né? O conhecimento é você pegar a informação, aplicar, tirar suas conclusões, né, e transformar aquilo numa verdade para você. Seja essa verdade algo positivo ou negativo, no mínimo você gastou alguma energia com aquilo ali. Olha só que legal, né? Então pense um pouco sobre isso. Se você está chegando agora no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, né, assista atentamente às análises que eu estou fazendo, os dados que eu estou expondo ali. Pegue alguma coisa, seja analisar a nuca, topo de cabeça, testa, seja aprender a análise no geral, mas transforme essa informação em conhecimento, né? Aplique, tente tirar suas próprias conclusões. E aí sim, você se permite ser um pouco mais técnico, né? Tentar estudar mais profundamente. Comece por neuroanatomia, neurofisiologia. Comece entendendo um pouco mais na parte de neurociência. Mas, inicialmente, teste. Eu estou gastando muitos anos da minha vida difundindo essa análise, trazendo ela numa linguagem pouco técnica, para realmente permitir com que muitas outras pessoas que vão vir mais para frente economize muita energia, né, tentando difundir, cruzar esses dados que eu já cruzei. Elas simplesmente vão se dar ao luxo de testar, pegar o que eu estou trazendo, ver se isso bate com a realidade e em seguida, aí sim, elas podem gastar um pouco mais de energia indo um pouco mais a fundo, porque estão conseguindo ver de cima. A análise craniana, ela é real ou ela é mentira? Será que isso bate com a realidade? Qual o caminho mais rápido, já que o meu cérebro, por natureza, ele é um pouco preguiçoso? É mais fácil eu estudar profundamente para tentar entender isso que está sendo dito no canal? Ou será que, já que está sendo dito de forma prática, né, fácil de eu aplicar de forma empírica, será que não é mais fácil eu pegar essas informações e testar? Né? Então, pode crer, a maioria das pessoas não vão aplicar o que eu estou dizendo aqui. Elas não vão se permitir testar. Por mais simples, por mais fácil que seja, elas vão pegar a resposta mais rápida,
a que o cérebro trouxe de primeira e de forma instintiva, animalesca, elas vão chegar em suas próprias conclusões. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que isso é o ser humano. A maioria das pessoas tem uma qualidade mental baixa, uma frequência baixa, uma capacidade de fazer escolhas um pouco mais limitadas. Uma minoria realmente consegue analisar e processar, pelo menos gastar um pouco de energia. E se vai gastar energia, no mínimo tem que ser um pouco mais seleto, né? Então, para entender um pouco mais esse assunto que eu estou trazendo, o primeiro passo é testar. Teste, tá? Um forte abraço aí para vocês, meus amigos.